Começando mais um Wowcast aqui em parceria com o Estúdio CB. Se você tá gostando, dá um like. Se você não se inscreveu, se inscreve e comenta aqui já quem vocês querem ver no podcast, qual assunto vocês querem ver no podcast. Esse episódio de hoje em especial, eu me cocei para não fazer uma bíblia gigante aqui de coisas que eu tenho para perguntar. Mas eu vou deixar o Marcelo falar sobre o tema de hoje. Bora lá. Será que a gente consegue mudar a nossa realidade através do poder da nossa mente? Eu sei que em casa você tá com essa dúvida aí, porque você anda olhando esse tipo de conteúdo. Será que a nossa realidade muda se pensarmos diferente? Livros como O Segredo, Poder do Agora e todos de física quântica trouxeram essa realidade mais próxima da gente, mas como aplicar isso na nossa vida real. Hoje a gente vai conversar com ele, um psicanalista clínico, terapeuta integrativo e mestre em apometria e física quântica, que é o que o Bruno estava comentando. Eu vou falar Leandro só porque eu não sei falar o sobrenome dele, eu tenho medo de errar. Shankar. Ó, Obrigado. falei até carioca. Obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado, prazer de receber. A gente conheceu o Leandro, o trabalho dele, a gente se encantou e por isso que a gente trouxe ele aqui. O Leandro é uma descoberta nova, recente, mas já apaixonante, né? Leandro, a gente tá falando aqui do poder da mente. A gente ouve muito como esses livros que o Marcelo falou, né? O Poder do Agora, O Segredo, enfim. Todos esses livros falam muito sobre o poder da nossa mente. E aí fala-se que tudo que a gente pensa, a gente cria. Como é isso na prática? Porque se tudo que eu pensar fosse realidade, minha vida tá um caos. Então explica pra gente primeiro como que é esse processo, como que isso funciona. Perfeito. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Como ele falou, né? Eu sou uma descoberta nova, a gente está criando essa conexão, mas já muito bem estabelecida. E, bem, falar sobre o poder da mente, falar sobre a capacidade de nós moldarmos, reprogramarmos a nossa mente é um assunto que tem ficado muito em evidência ultimamente, principalmente quando se fala de física quântica, neurociência, que é um outro assunto que está muito em evidência, mas afinal de contas o que é isso, né? Todos nós temos a capacidade de modificar, criar e co-criar a nossa realidade através dos nossos pensamentos. E isso não tem nada a ver com espiritualidade, a princípio nós estamos falando de ciência. A neurociência aprova isso através de estudos que falam sobre o poder da neuroplasticidade. O que isso significa? A capacidade do cérebro se moldar de acordo com a percepção da realidade de cada indivíduo. Então, de acordo com como eu enxergo a minha realidade, o meu cérebro, a minha mente me condiciona a isso. E a mágica está. Se eu posso criar, co-criar, apagar, reprogramar, por que muita gente ainda vive uma vida estagnada, infeliz e procrastinada? Isso que eu ia perguntar. Porque não tem o conhecimento sobre o assunto. Entendi. Então, hoje a gente tem a mídia, esses assuntos está sendo muito vinculado, principalmente nas vias terapêuticas e nos canais espiritualistas. Hoje a física quântica, por exemplo, está inserida dentro dos meios espiritualistas, religiosos, porque, na verdade, a física quântica e a religião e a espiritualidade não podem se separar. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a física quântica detalhada. Então, é possível reprogramar a mente e a neurociência prova isso. A ciência prova isso. Então, mas como que é na prática essa história de que a gente pensa, a gente cria? Porque isso, na verdade, quando eu vi isso uma vez, isso me causou uma ansiedade e me tornou... Medo, né? Um medo, porque assim, se eu tenho medo de tal coisa acontecer comigo. Aí eu penso isso. E aí eu entender que se eu penso, eu crio, isso já me gera mais medo de pensar o que eu não quero pensar. E quanto mais medo eu tenho certeza que você em casa também está se identificando com isso. Quanto mais medo você tem de pensar, mais você pensa. Quanto mais você pensa, mais você tem medo de criar. É porque a gente cresce com também o penso, logo existo. Exato. A gente cresce com isso, né? Exato. Então... E entra a situação, então, vamos lá. Todos nós somos programados a vida inteira, desde o nosso nascimento. Primeiramente pelos nossos pais. Eles nos ensinam a andar, a falar, a comer, o que devemos fazer. Ouvimos o tempo todo, você não pode, desce daí, você vai cair, você vai se arrebentar, se você fizer isso vai acontecer aquilo, você tem que estudar, porque se você não estudar você vai passar fome, você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, quem não trabalha não ganha dinheiro. Então isso tudo gera uma programação. E observe, essa programação ela é praticamente universal.
E aí quando você diz assim, mas então se tudo que eu penso acontece, não é bem assim. Vamos lá. Ufa, tá. Não é bem assim. Vamos lá. Relaxei agora É até. uma programação, lembra? Quando a criança começa a andar, elas são várias tentativas. O pai e a mãe segura na mãozinha, vai ali, vai fazendo todo aquele processo, até que o cérebro vai condicionando aquela realidade. E aí acontece. Então, se eu penso algo ruim esporadicamente, aquilo não vai acontecer. Ele vai gerar uma forma pensamento, sim, a gente vai falar sobre isso também. Ele vai gerar uma forma pensamento, vai gerar uma vibração, uma energia que pode causar um mal-estar, te dar ali uma sensação ruim, uma ansiedade, uma angústia. Mas não é que aquilo que você pensou imediatamente vai acontecer. Porque senão pensaremos todos que somos milionários e ficaríamos imediatamente. Sim. Não é bem assim. É uma programação, é uma constância dentro dessa prática de cocriar e pensar algo bom ou até mesmo ruim. Aquilo vai se condensando, vai criando, vamos dizer assim, uma teia magnética que vai se ampliando e sendo distribuída nos neurotransmissores, etc. e tal. Então, não é pensei, criei. Não, pensei, criei uma forma de pensamento e uma energia. Agora, para que aquilo se condense, existe uma prática diária, constante, para a gente fazer com que o cérebro entenda que aquela realidade é o que a gente deseja para a gente. E a gente cresce, né, achando que física é uma coisa muito difícil. E aí, quando nasce o termo e as pessoas começam a falar muito de física quântica nesses últimos anos, inclusive acho que nessa última década também. Sim. A gente acha que é um assunto muito difícil de entender. Me explica, e explica para as pessoas também, é porque eu já tenho um certo conhecimento, mas eu nunca ouvi de uma forma acessível o que é física quântica. Vamos resumir assim, quando a gente fala física, assusta, né? Total. Porque fala física, o cara já pensa na matemática, na velocidade, matéria, massa, cálculos. Bem, resumidamente, a física quântica, ela estuda o quê? A matéria de uma forma mais sutil, vamos assim entender. Nós temos, por exemplo, os fótons, que são as partículas da luz. São muito pequenininhas, são diferentes dos átomos, que são maiores. Então, a física quântica, ela estuda aquilo que está literalmente no invisível. Ou seja, a matéria e a ação. A ação do quê? Quando nós falamos física quântica e pensamento, criação, ou seja, a física quântica ela vai estudar aquilo que está além do que a nossa capacidade carnal, vamos dizer assim, intelectual, de observar. Então, a física natural, a física que a gente conhece na escola, é o quê? É matéria. Sim. Eu pego, isso aqui tem uma massa, isso aqui tem um volume, eu estudo, eu faço toda a medição em cima disso. Existe. A física quântica, ela está acima disso. Ela vai estudar algo que está mais sutil. Então, ela estuda... tem um termo que a gente usa, eu vou lembrar um termo técnico que fala sobre a análise que nós fazemos em cima de um átomo, em cima de um próton, em cima... Eu vou lembrar o nome disso. Até o final da conversa eu vou lembrar. É um nome meio complicadinho, mas eu vou lembrar. E ele explica justamente sobre isso. O que é a matéria física, o que nós enxergamos e o que está por trás dessa matéria. O que fez essa matéria existir? A física quântica ela vai falar justamente sobre isso. Que isso aqui só existe porque houve a ação para existir. Então a matéria, ela existe, e antes da matéria, existe uma ação que faz com que ela exista. E a ação é o quê? Trazendo aqui para a nossa realidade agora, o pensamento. Tudo isso aqui só existe porque a gente acredita que isso exista. E aí tem um experimento que fala sobre o experimento das duas fendas, em que um átomo, um elétron, um próton, alguma coisa é solta dentro de um tubo, e quando esse tubo, esses prótons não estão em observação, por exemplo, eles vão correr um determinado caminho. O caminho diverso. Eles não têm um caminho retilíneo, eles vão para a direita, vão para a esquerda, para cima, para baixo, mas eles vão passar pelas duas fendas. Quando você põe alguém observando esse experimento, aquele caminho que esse próton, que esse átomo vai fazer, é justamente o caminho que o observador determinou para ele de maneira inconsciente. Caramba. Então isso diz o quê? Que nós mudamos a nossa realidade baseado na forma que nós, observamos a nossa vida. Uhum. Por exemplo, eu enxergo o mundo de uma maneira, você enxerga de outra, todos nós estamos vendo esse ambiente, mas cada um está vendo de uma maneira. O tom das cores pode ser de forma diferente, a beleza de uma pessoa, enfim. Então, esse experimento mostra que a nossa realidade está baseada
na forma como nós observamos a nossa própria vida, a nossa própria realidade. Ficou mais fácil. Isso aí. Ficou mais fácil? Então, Isso é literalmente a física quântica. Ou seja, tudo existe baseado a partir do observador. O observador faz com que tudo aquilo existe e aconteça. Então, a física quântica e espiritualidade. A física quântica é o que a espiritualidade sempre nos ensinou. Entendi. É a ciência, literalmente, da espiritualidade. o que eu ia te perguntar era exatamente isso. Se a física quântica, ela caminha com a espiritualidade. Que são... É uma ciência, ok? A física quântica é uma ciência, entretanto, é uma ciência que diz que tudo existe antes mesmo de existir. Então, o que a espiritualidade fala? Fala que para que tudo isso aqui exista, existe uma máquina motriz que está fazendo isso tudo acontecer. Existe um movimento energético. A física quântica fala sobre a energia. Então, existe todo um movimento energético para que isso tudo aconteça. Essa luz é energia, o Wi-Fi que está ligado aqui é energia, o som, tudo é energia, tudo é frequênça. E a física quântica ela fala sobre isso, sobre a conjunção de tudo isso. Quando nós direcionamos o nosso pensamento, as nossas intenções, nós juntamos uma quantidade, vamos dizer assim, de frequência, de energias e fazemos com que aquela realidade aconteça. Então, para que essa xícara exista, existe um aglomerado, uma massa. A massa ela é formação de quê? De uma série de moléculas, de partículas, de átomos que fazem com que ela exista. Mas como começa tudo isso? É aí que a física quântica entra. Entendi. É do nada. E eu acho que como a gente vive num país e num mundo muito religioso, talvez se a gente entendesse, fosse doutrinado que a espiritualidade é energia, talvez a gente entendesse a física quântica mais sobre a energia, que é a espiritualidade, do que a religiosidade, Exatamente. Né? São coisas completamente diferentes. A gente sempre fala isso aqui no podcast. A diferença de uma pessoa espiritualizada e uma pessoa religiosa. Mas tem uma coisa da física quântica que eu percebo e já vi, já li, já ouvi também, que são as crenças limitantes, né? Sim. Que as crenças limitantes, elas atrapalham um pouco esse processo, porque tem muita gente que fala assim, não, mas eu me sinto milionário, eu me sinto com saúde, e não consegue ter saúde, não consegue ser milionário. Qual é o impacto? O que são as crenças limitantes, para quem não conhece, e qual é o impacto das crenças limitantes na vida de uma pessoa, e a importância dessas crenças... da pessoa trabalhar essas crenças para aí sim ela começar a co-criar a nova realidade que ela quer. Uma galera, inclusive, que está assistindo a gente, que não sabe o que é crença limitante, depois da explicação do Leandro, que ele vai falar. Ele vai falar, Marcelo. Você vai começar a entender o que é crença limitante, aí você vai ver o que é. Lembra que nós falamos que somos programados a nossa vida inteira do que devemos ou não fazer? Sim. E aí nós somos programados pelos pais. Depois que você passa da infância, você vai à adolescência, você começa a se relacionar com os colegas na escola. Se estabelecem padrões de beleza. Essa menina é bonita porque ela tem esse corpo, aquele menino é bonito porque tem aquele corpo. Aquele carro é legal porque é dessa marca, aquele carro não é. Então, o tempo inteiro nós somos programados. E aí nós vamos para a faculdade, estudamos na faculdade. Essa faculdade é boa que te dá dinheiro. Aquela ali não vai ser tão boa que não vai te dar dinheiro. Esse caminho, ou seja, o tempo todo nós estamos sendo guiados, instruídos e direcionados. E aí chegamos à fase adulta, a sociedade nos molda. Qual é o melhor partido político? Qual é a melhor isso? A religião tal, a religião Y. E aí eu sempre refleti no seguinte, nunca ninguém me perguntou o que eu gostaria de ser, para onde eu gostaria de ir, que comida eu deveria comer. Todo mundo, por exemplo, eu sou vegetariano, né? Mas eu fui instruído desde criança o quê? Que tem que comer carne, tem que comer proteína, tem que ter, porque senão isso é o quê? Uma programação. E o que é a crença limitante? É essa programação que nós recebemos dos pais, da sociedade, do meio religioso, da sociedade de um modo geral. E que vai fazer com que a gente acredite que somente aquela realidade que nos foi imposta é a verdade. Vamos lá. Se você pega uma criança que cresce em um meio pobre, com escassez, com dificuldade, onde o pai diz o tempo todo para essa criança, não, você não vai comer todos os biscoitos não, porque você não sabe quanto custa isso. Porque para você vai ter que trabalhar muito, tem que ralar muito. Ou quando uma criança pede um videogame ao seu pai, ele fala assim, eu não tenho dinheiro para isso, você não vai ter isso, porque seu pai não tem condições, você não vê quanto... Ou seja, a criança é o tempo inteiro treinada
a entender que o dinheiro é dificultoso, que para se ter dinheiro tem que trabalhar muito, que ela nunca vai conseguir ter aquele videogame, que ela nunca vai conseguir ter o carro, que essa não é a realidade. Para de andar com esses amiguinhos aí, porque eles são de outro mundo, vivem uma outra realidade, você nunca vai chegar onde eles estão. Então você imagina isso ao longo de uma vida inteira sendo impregnado na cabeça dessa criança. Isso é uma programação. Isso gera o quê? Uma crença limitante. Essa criança se torna adulta. E aí, ele segue a vida dele, ele tem os sonhos, os ideais. Por exemplo, ele tem um sonho de ser engenheiro. Mas ele mesmo diz, eu nunca vou conseguir. Porque para ser engenheiro eu tenho que pagar uma faculdade, eu não tenho dinheiro. Ou eu poderia fazer um vestibular, mas para fazer um vestibular eu tenho que pagar um cursinho e eu não tenho dinheiro. E eu não tenho como estudar sozinho, porque eu tenho que cuidar dos meus irmãos, porque eu tenho que ajudar a minha mãe, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que vender a bala no trem. E isso tudo vai contaminando a mente dele e criando. São as crenças. Isso é crença limitante. É você não acreditar nas suas próprias capacidades. Ou mesmo que você não tenha nem aquela capacidade naquele momento. Mas você acreditar que você não pode chegar lá. Por que eu não posso ser o maior terapeuta do Brasil? Por que eu não posso ser uma pessoa reconhecida internacionalmente? O que me impede disso? Somente eu. E isso é a crença limitante. É você não acreditar nas suas próprias capacidades. Aceitando que o mundo, a sociedade e as pessoas te impõem. Entendi. E isso é o câncer da humanidade. Quem tem crença limitante não prospera, não progride. Mas existem os ricos, vamos falar do dinheiro, que tem crença limitante. Sim, mas aí vai ser direcionada para outra coisa, vai para o amor. Total, eu sempre acho isso também. Sempre tem uma crença limitante. Sempre tem alguma coisa. O cara pode ter dinheiro, mas não é feliz no amor, então ele tem uma crença limitante porque ele viveu num lar onde o pai batia na mãe, onde o lar era desestruturado, com gritos, guerras, confusões, ofensas. Então ele vai entender que o amor tem que ser doloroso. Ele não acredita no amor. E aí eu acho que a questão da crença limitante, que era o que eu estava falando, que as pessoas ouvindo isso, elas vão ter consciência disso, eu acho que é a ignorância que a gente às vezes carrega muito sobre essas crenças limitantes. Sim. A gente não sabe, mas aí quando a gente toma consciência dela, ou a gente se trata, ou a gente piora. Exatamente. Que é o câncer que a gente, se você não tratar, realmente a crença limitante, assim como outras doenças mentais, físicas, acaba matando muita gente, né? Exatamente. É por isso que a pessoa não consegue, então, trabalhar uma afirmação positiva ou colocar em prática a lei da atração, né? Por causa da crença limitante? Porque aí mesmo quando você põe esse indivíduo diante de uma vamos supor, de uma terapia, você leva o indivíduo, olha, eu vou te levar lá numa terapia, você vai fazer uma apometria lá que vai reformular sua mente, vai reprogramar seus campos mentais. Mas se esse indivíduo ainda assim, eu não acredito nisso não, isso é bobagem, isso não acontece. Não há terapia, não há ciência, não há Deus, não há religião que vá mudar a realidade daquele indivíduo. Porque o primeiro passo para você... Ele é querer acreditar. Ele pode até não saber como aquilo vai acontecer. Sim. Mas ele pode depositar uma esperança. E aí a vontade dele de querer mudar, de querer transformar a própria realidade, é o primeiro passo para que ele consiga realmente mudar a história dele. Como que... Para quem está assistindo a gente... Aliás, comentem aqui quais são as crenças limitantes de vocês. Verdade, que a gente quer saber. E eu tenho muitas, tá? Tô trabalhando muito aqui, mas tenho muitas. Como que uma pessoa consegue mudar de uma maneira muito prática, assim? Eu queria que você falasse, para quem está assistindo a gente, uma forma da pessoa, com um exercício simples até, que ela consiga mudar os padrões de pensamentos dela. O primeiro ponto é reconhecer que ela tem alguma crença limitante. Sair da ignorância. Isso é fato. É o tal despertar de consciência. É sair da caixinha, é entender o seguinte. Por que eu não prospero? Um exemplo. Então ela precisa fazer uma autoanálise. Aonde está o erro? Por que eu não prospero? De repente a pessoa é formada, tem uma boa capacidade, mas ela não consegue sair daquele lugar onde ela está. Então ela tem que fazer uma análise. Por quê? Quando ela começa a fazer os porquês, ela vai encontrar diversos porquês. Ela vai encontrar desculpas, na verdade. Porque eu não tenho tempo para estudar mais, porque eu não tenho tempo para isso, porque ela sempre vai ter uma desculpa. Só que é tudo mentira, o problema está dentro dela, está na mente dela, está no que ela acredita. Então, quando ela reconhece que ela tem algo que limita, que impede, que procrastina, que leva ela para uma zona de apatia, que leva ela para uma zona de procrastinação, quando ela entende isso, bom, é o primeiro passo. Então, ela já sabe que ela tem um problema e que esse problema precisa ser resolvido. E como a gente resolve esse problema? Lembra que a mente foi programada a vida inteira?
Uhum. Vamos desprogramar Sim. essa mente. Vamos pegar lá o sistema operacional do computador e formatar esse HD, remover todos os clusters, os bad blocks, tudo que está ali bloqueando esse sistema operacional de rodar da maneira correta. E assim, com essa formatação, a gente consegue. Como que a gente formata isso? Maneira mais simples, né? A gente sabe que no decorrer de nossa vida, a gente passa diversos traumas. Além das programações, tem os traumas, tem as feridas que são causadas na parte emocional, que vão gerar mais crenças limitantes. Então, a gente precisa entender que para que a gente consiga fazer uma reprogramação completa, a gente precisa buscar terapias que vão trabalhar isso profundamente, profissionais. Mas, de uma maneira prática, para a gente começar a mudar essa história, autoafirmações, que algumas pessoas chamam de decretos. Sabe aquela coisinha do Saint-Germain, da Grande Fraternidade Branca Universal, que teve uma época que foi muito famosa? Eu sou rico, olha no espelho e começa a afirmar, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou feliz. Teve até uma novela que, se eu não me engano, foi a Cristiane Tolano, que ficava célulazinhas. Ah, lembro disso. Ao meu favor, não envelheça. Aquilo é de uma maneira humorística. Está Mas falando que justamente sobre isso. Já quebra, né? Já quebra, você está quebrando, você está manifestando. Então, se você tem essa crença limitante, acorda de manhã. Primeiramente, seja grato. A gratidão, ela é a mola propulsora da felicidade. Se eu sou grato, independente de qual seja a sua condição de vida, se você acordou, você já tem que agradecer por estar vivo, por poder participar deste planeta tão maravilhoso, que apesar dos problemas, é uma vida muito maravilhosa. Então, agradeça. Agradeceu? Como que você quer que aquele seu dia seja? Você quer que seu dia seja próspero, seja feliz? Manifeste essa prosperidade dentro de você. Manifeste essa alegria com afirmações. Meu dia hoje será abençoado, nada irá impactar, nada irá me aborrecer, absolutamente nada vai me desviar do meu caminho, porque eu sou feliz, porque eu sou próspera, porque eu sou ligado a Deus, a sua crença, independente da sua crença religiosa. Manifeste isso com palavras, não só no pensamento. Quando você fala, você se escuta. Quando você se escuta, o seu cérebro processa essa informação. E ele vai entender, nossa, informação diferente, ela sempre se achou uma derrotada. O que está acontecendo? Ele vai pegar aquela informação e vai registrar. Seu dia pode ser o pior possível, mesmo você tendo feito isso. Eu ia falar No isso. dia seguinte, você vai fazer a mesma coisa. É um Quando você exercício, faz um hábito, e aí existem alguns decretos prontos, você acha por aí. O Ho'oponopono, Limite Zero, livro maravilhoso. que é a inclusive. prática de autoafirmação, de você ficar se autoafirmando, repetindo diariamente isso. Um exercício simples, pegue e coloque no papel tudo que você entende que está ruim na sua vida. Agora, do lado você põe o que você faria para modificar essa tua realidade. O que você faria? Para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso o quê? Trabalhar mais ou eu preciso ter novas ideias? Dependendo do que você trabalha. Sim. Né? Para eu ter um casamento feliz, eu preciso que largar o meu marido e conhecer uma nova pessoa? Ou eu consigo reestabelecer esse casamento de alguma outra maneira? Então, trace o objetivo. A partir daí, você cria afirmações sobre aquilo. Sobre aquele problema que você entenda que é o mais latente, que precisa ser modificado. Então, afirmações. A oração nada mais é do que isso. O que é a oração? Não é você afirmar, você clamar. Então, ao invés de você pedir para Deus, peça para você mesmo. Porque está tudo aqui dentro. Isso é uma também coisa... também tem uma coisa que é só uma análise bem leviana, assim, do que eu acho que pode ser também. De quando você faz uma repetição de alguma coisa, tipo um Pai Nosso, Sim. ou um Ho'oponopono, por exemplo, às vezes você tá tão contaminado por um problema, por uma sensação, que quando você começa a rezar um Pai Nosso um atrás do outro, ou Ho'oponopono sem parar, você meio que vai esvaziando a sua mente daquilo e vai se afastando daquilo, independente do que você acredita ou não. Sim. Né? Era só uma observação. Sim, é verdade. Não, sim. É que eu tô esperando, é você. Não, é porque eu ia falar uma outra coisa, mas tem a ver com o que você falou. Quer falar? Não, porque Eu isso... deixo você falar. Então, eu sou meio advogado do diabo aqui. É que assim, Eu mordo ele a sopa. por mais que você... Eu tô falando de mim, assim, né? Sim, claro. Eu já fiz muitas afirmações e eu tinha uma dificuldade muito grande de não acreditar no que eu tava falando. Sim. Então, como é que faz pra pessoa acreditar Mas no isso que é ela tá natural. falando?
Isso é natural, lembra que eu falei? O seu cérebro, ele recebe aquela informação. Ele também não acredita. Ele vai dizer assim, ué, mas ela é... Nossa, louco, né? Tipo... Você tem escassez, falta de prosperidade, miséria. Você não vibra isso. Que pensamento é esse? É divertidamente, né? O desenho. Exatamente divertidamente. Sim, verdade. Eu sempre falei isso pra minha esposa, pra Renata. Esse filme, ele é a realidade do que acontece na nossa mente. A caixinha que enfia no tubo, ó, isso aqui vai lá pra baixo, você não vai lembrar mais disso. Então, mesmo que você não acredite, faça. Porque hoje você não acredita, amanhã essa crença vai diminuindo, vai melhorando, e até que chega um momento que o seu cérebro começa. Então isso é a nova realidade. Isso é física quântica. Isso é neurociência, neuroplasticidade, a capacidade do cérebro ser modificado através dos seus pensamentos. Isso é comprovado cientificamente. Já observou os monges, como é que eles ficam? Eles repetem aquele mantra milhares de vezes. Sim. Você vai lá no mantra de Ganesha, Om Gangana Pataye Namahan, eles ficam repetindo. O Ho'oponopono 108 vezes, repetindo. Por que essa repetição? A ladainha dos católicos de antigamente, hoje eu nem sei se existe Ave mais Maria, isso, mas Ave tinha. Maria, Ave Maria, o terço, o que é o rosário? Rosário. Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, creio em Deus Pai. É uma repetição, não é? Por que será? Isso já era física quântica, só que ninguém sabia. Que loucura. Isso já era neurociência e ninguém sabia. Você repetir. Loucura, E a gente vai no âmbito da maçonaria. pensado. A maçonaria é tudo repetição, os rituais, repetir. São rituais repetidos há milênios, há séculos, a Igreja Católica. Você vai numa missa. A missa de hoje é a mesma missa de 500 anos atrás. Sim, tudo igual. E é padronizado em todos os países do mundo. Por que será? Porque é uma repetição. E quando você repete, você cria. Aí entra o poder da cocriação. Entendi. Quando eu repito, eu crio. Quando eu repito, eu transformo. Eu faço aquilo existir. Aí entra aquela questão. Pensei, logo existiu. Ou pensei, logo existi. Então, não é fácil. Você já deve ter passado por isso. Você falou, eu vou fazer afirmação. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou feliz. Eu sou rico, eu sou próspero. Terceiro dia tu tá assim... Continuo pobre, continuo já não vou fazer mais afirmação Tem nenhuma. um meme disso. Então, assim, não adianta. Chega de afirmação. Porque, olha, por exemplo, a pessoa desiste. eu tenho 42 anos. Você imagina uma programação de 42 anos. Quer que eu tire com 2, 3 dias de afirmação? Ou com uma sessão com psicoterapia? Ou com apometria? Ou com outros modelos de terapias integrativas? Não tem como você pegar e transformar um cérebro que está ali há anos sendo programado. Você precisa entrar num processo. Aí existem algumas técnicas que são mais profundas. É engraçado esse negócio do cérebro que você está falando, do cérebro se acostumar, porque eu e Marcelo, a gente estava, não lembro, foi anteontem, não sei. Eu te mandei uma mensagem, inclusive, disso. Eu fiquei muito bem depois que eu fiz a sessão de apometria com você. E aí eu mandei uma mensagem pra você, acho que 2 dias depois, falando, Leandro, tem uma coisa errada que tá acontecendo, porque eu não tô me identificando. Eu tô tentando acessar o Bruno que tinha uns medos e eu não tô conseguindo mais sentir o que eu sentia antes. Então é novo pra mim estar desse jeito. É novo pra mim me sentir dessa forma. Então eu acho que... Mas aí são as terapias mais profundas. São nas terapias mais profundas. A gente ainda vai entrar na apometria pra vocês não ficarem ansiosos. Eu tô falando isso no sentido de... E eu comecei a perceber, na verdade, que não é... Não, quero que você me fale, porque eu não sei, mas... Não é o que a gente pensa que a gente cria. Eu acho que é o que a gente sente que a gente cria. Ou eu tô enganado? Então, vamos lá. Aí a gente vai entrar um pouquinho também nas questões espirituais, sem tendências religiosas, é claro. A gente está falando de espiritualidade, né? Tudo inicia a partir do pensamento. Então, se eu pensei algo, eu crio essa realidade internamente. Então, eu desejo me tornar o terapeuta mais famoso do Brasil. Então, eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, logo eu gero um pensamento. Esse pensamento gera uma forma pensamento que tem uma frequência, uma vibração. Isso é levado ao universo. Automaticamente eu pensei, eu criei, isso vai para a atmosfera. Imaginemos que lá no universo, vamos dizer assim, existe uma leitora
que passa todos os pensamentos de toda a humanidade, de todos nós seres Um caos. Você imagina, caos, né? Um caos. Estilo a Matrix, Coitada aquele dessa monte de letrinha verde passando na tela, lendo a mente de todos os milhões de pessoas no mundo. Meu Deus. Mas a máquina funciona para todo mundo. Tá. E aí, quando ele leu quando essa máquina fez essa leitura, vamos assim entender, o que o meu pensamento é? De prosperidade, de crescimento, de força, de sucesso profissional. Então ele, poxa, bacana, vamos devolver mais do mesmo, porque o universo ele te devolve exatamente aquilo que você está mandando para ele. Então ele te devolve aquilo. Quando ele te devolve aquilo, ele já te devolve aquilo de uma maneira construída. Como assim, Leandro? Bom, o Leandro quer ser famoso. Então eu vou colocar o Bruno e o Marcelo no caminho dele para levar ele no podcast. Olha como é que funcionam as coisas. Então eu pensei, eu desejei, eu criei na minha mente, isso inflou a minha psicosfera, que é o meu universo individual, levou para o todo, para o universo total, que leu essa frequência, devolveu para mim e fez por intermédio de um amigo eu chegar até vocês. Total. E hoje eu tô aqui num podcast, que vai me levar a um monte de outras pessoas, essas pessoas podem me levar a outros podcasts, a outros... Isso é a criação do pensamento que vai gerar a manifestação. O dinheiro, por exemplo. Dinheiro é energia. Acabou. Dinheiro não é matéria, é energia. Dinheiro não é matéria, é energia. É energia. Ainda mais hoje com Pix. Eu tenho mais que energia do vibrar que na matéria. frequência do dinheiro. Se eu não vibro na frequência do dinheiro, ele não chega até a mim. Mas, Leandro, como que é isso? Como é que vibra? Pensamento. O que que... Bom, você para ganhar dinheiro, você precisa do quê? Trabalhar. E aí, diante daquilo que você se propõe a não fazer, ser que você do seu seja trabalho. herdeiro. Aí não... Aí é outros, mas também Aí o herdeiro pode afundar aí todo Pode o afundar, se dinheiro. ele for burro, né? Não Ele sabe pode mesmo. acabar com o dinheiro. Pois né? é, existem vários históricos aí de herdeiros que Claro. afundaram. Então, se eu quero dinheiro, ele vem através do trabalho. Então, qual é a minha proposta de trabalho? O que eu faço? Eu sou terapeuta. O que eu tenho feito de diferente? Porque terapeuta tem um monte. O que eu tenho feito de diferente para que as pessoas me procurem e não procurem o meu colega? Então aí eu começo a criar ali uma estratégia, uma realidade que vai fazer o dinheiro chegar até mim. Automaticamente, a minha vibração, a minha frequência, o meu desejo, a minha cocriação de todo dia acreditar naquilo e praticar isso e ser grato e dentro da fé, da religiosidade de cada um. Né? Exatamente. Uma musculação. O que acontece? Uma musculação energética, cerebral, espiritual. E aí essa energia vai chegar até a mim, porque eu estou buscando. E outra, não é você que tem que ir atrás do dinheiro, é o dinheiro que tem que vir atrás de você. Que louco isso, né? A energia tem que vir atrás de você. Você não pode ir atrás dessa energia. Você não percebe que tem gente que abre um negócio e aquilo dá certo assim, sem muito sacrifício? Por que será? Enquanto pessoas lutam a vida inteira e não conseguem. Por quê? Então, A crença vamos lá, limitante. crença limitante, vibração que a pessoa está no cérebro dela. Você observa, você vai dentro de uma comunidade, por exemplo, você tem ali uma classe menos favorecida por conta de uma sociedade mal estruturada, né? Muito bem. Só que você tem dentro daquela comunidade um jovem que olha, por exemplo, um jogador de futebol muito famoso e ele tem um sonho de ser como aquele jogador. O que acontece com o cérebro dessa criança? Que mora num local que não tem saneamento básico, que não tem estrutura, que não tem... Isso não tem nada. Ele automaticamente, desde criança, ele idealiza, ele se vê como aquele jogador. Olha lá, física quântica, ele está criando a realidade dele. Ele se vê jogando bola como aquele jogador naquele time na Europa, ele se vê daquela maneira. Ele vai criando uma realidade dentro da mente dele. Ele vai criando, e ele tá ouvindo do pai. Vai estudar, menino, que bola não vai te levar a lugar nenhum. Mas ele não tá nem aí pro pai dele. Ele continua faltando aula pra jogar pelada. Não faltem aula pra jogar pelada, pelo amor de Deus. Mas, então... Ele vai criando, intensificando isso. E quando isso vem da alma, da mente do indivíduo, ele cria. Dado momento, ele vira. Alguém vê aquele menino jogando bola e convida ele para ele jogar num time do bairro. E o time do bairro, ele tá... Daqui a pouco ele tá lá onde... Qual é a história dos maiores jogadores de futebol do nosso país? Exatamente assim. A maioria deles da periferia, da favela. Mas aí você não acha que o fato de ser uma criança e não ter... de ser mais fácil, né? Eu acho que a criança é mais fácil, é mais lúdico sentir e não ter tanta interferência mental, no sentido de... Para uma criança é muito mais fácil ela acreditar que ela é capaz de chegar naquele lugar do que um adulto. Porque tá sonhando, né? Vive Eu no acho mundo do sonho ainda. Eu tô falando isso porque eu acho que isso é isso que dificulta o adulto de conseguir. É isso que eu tô querendo dizer. A Ondre é ótimo. Aonde que entra o destino também? E aí é uma questão complexa, hein?
Porque o destino não existe. Joguei essa. Não existe. Amigo. Eu acho que a gente é predestinado. A gente vem predestinado. E aí é uma questão um pouco complexa, que aí a gente começa a entrar em outros lados. Porque a gente vai ter que falar de karma, a gente vai ter que falar de outra roda. aba. É outro podcast. Outro podcast, Aí a gente vai ter galera. que falar de roda de Sansara. Aí o negócio aí vai galera ficar mais aqui, complexo. calma, vai ter Mas então, partes, outras partes. Bom, pra aqui. você entender. Todo mundo é Segundo capaz de módulo. mudar a sua realidade. Todo mundo. Não importa a sua condição de vida. Se você tá na favela, se você tá na Zona Sul, se você tá no... Não importa qual é a sua realidade e qual é o seu problema, qual é o seu bloqueio. Todos nós temos a capacidade de mudar a nossa realidade. A criança, sim, tem uma facilidade maior porque ela ainda não foi ali totalmente programada. Mas entenda, ela é uma criança. Ela não tem ainda vontade própria. Se o pai disser assim, se o pai pegar a bola, rasgar a bola, trancar ele dentro de casa, fica um pouco mais difícil. Nós já somos adultos, temos o direito de ir e vir e uma infinidade de possibilidades de transformarmos essa realidade, de buscar meios para isso. Agora, uma outra coisa que eu acho... Uma outra coisa, são várias coisas aqui, tá, gente? Tem muita coisa. Eu tô me segurando aqui, tô vendo o que dá pra fazer ainda com o tempo que a gente tem. Mas, o pensamento negativo. Muita gente... Eu converso com muitos amigos também que falam, nossa, é muito difícil, porque às vezes eu tô com um pensamento intrusivo. Negativo, e ele vem toda hora, eu não consigo, eu fico com hiperfoco nesses pensamentos. Sim. Muitos amigos meus falam disso comigo. Eu tinha pensamentos intrusivos, e depois da apometria, isso não é propaganda, tá, gente? Mas que depois da apometria eles ficaram muito menores. Sim. É muito louco. Eles vêm e o meu próprio cérebro não se identifica com eles. É tipo assim, para. Aí tá bom. Qual é o problema se isso acontecer também? Tipo, ele tira o cérebro, ele tirou o medo do pensamento. O controle também que às O vezes controle também que a do gente quer ter. sentimento, né? Qual exercício, o que a pessoa pode fazer para ela tirar os pensamentos negativos? Lidar com eles e tirar eles e não ter medo Apometria. deles. Exatamente. Não, sim, Então, apometria, mas a gente precisa entender. como Os lidar com pensamentos eles? intrusivos, eles podem vir de dois lados. A sua própria mente te sabotando. A nossa mente, ela pode ser a nossa maior inimiga, na maioria das vezes ou ela pode ser a nossa maior aliada. E isso, interessante, em diversas culturas e religiões se prega Sim. isso, né? Vamos dizer assim, no Candomblé, por exemplo, fala-se muito do culto ao Ori, que se você tiver uma boa cabeça, tudo dá certo na sua vida. Né? Dentro do espiritismo de Kardec, fala dos pensamentos, que devemos pensar coisas positivas, que tudo dá certo. Então, quando nós temos pensamentos negativos, pode ser a nossa própria mente nos sabotando por conta de todas essas crenças que foram instaladas em nosso cérebro. Então, eu vou pensar sempre que tudo de pior vai acontecer, porque eu já fui treinado dessa Sim. maneira. E o sistema também nos treina dessa maneira. E quando eu falo sistema, é literalmente o sistema político, o sistema, enfim, que nós temos A aí. vida. A vida, E aí nós temos as questões de influências externas. E aí a gente vai entrar um pouquinho na questão da espiritualidade. Aí vamos levar para qualquer religião. O cristão evangélico crê que existe a ação do mal, do satanás, do Isso. demônio, que está ali influenciando aquela pessoa negativamente. Se a gente levar para questões mais espiritualistas, o kardecismo, a umbanda, o candomblé, o próprio budismo e outras religiões, você vai ter ali o quê? Uma influência de obsessores. O que são obsessores? Algozes de vidas passadas, alguns inimigos que você construiu ao longo de sua jornada, porque afinal de contas somos seres multimilenares, multifacetados, temos uma bagagem. Então a gente precisa primeiro identificar se há uma influência externa que vai alimentar esses pensamentos, literalmente aquele diabo e o anjinho, se mata, não se mata, vai, bebe, não bebe, come carne, não come. Então assim, Exatamente. é essa dualidade, que pode ser interna, um problema de crença limitante, de autossabotagem do próprio indivíduo, ou uma influência externa. E aí, independente da crença que a pessoa tenha, tanto um como o outro vai bloquear a vida daquele indivíduo. Tá. Agora Como a é gente que... Não, fala- minutinho, desculpa. É assim, gente. É assim, a galera tá acostumada. Mas como a pessoa... Qual a dica que você dá para as pessoas não terem medo do pensamento negativo? De achar que vai criar uma realidade porque tá pensando algo negativo, porque tá tendo um pensamento intrusivo? Então, o medo, ele já é uma crença limitante, ele já é um bloqueador, ele já é um agente que vai instalado. baixar a tua frequência. Tá. Né? O medo, ele é bom porque ele também nos preserva, né? Que se a gente não tiver medo de nada, a gente sai por aí fazendo um monte de coisinha inconsequente. Exatamente. Então, o medo, ele tem que existir, mas de forma moderada. Não há como você não ter medo
de algo que tá te fazendo mal. E para isso você precisa desprogramar tudo. Você não consegue. Como eu não vou ter medo de um pensamento negativo? Não, eu não tenho que ter o pensamento negativo. Então eu preciso eliminar o pensamento negativo para poder eliminar o medo. Beleza, mas eu reprogramei a minha mente, mas de vez em quando, como você falou, vem aquele medinho ou vem aquela situação, o teu próprio cérebro corta. Você não relatou? Sim. Você tinha um monte de pensamentos, você passou por um episódio que a gente conversou e você falou, caramba, interessante, se fosse antes da apometria, eu entraria em pânico, teria uma ansiedade crônica. O seu cérebro mesmo vai dizer assim, medo, sai daqui. Sim. Você não pertence mais a essa programação. Entendi. Então, assim, é você entender o que está te levando a ter esses pensamentos. Tem que entender. Raiz. E sozinho não se entende. Sim. Você não cura um câncer sozinho dentro de casa. Você não cura uma doença sem procurar um médico. Você tem que procurar alguém que entenda daquele processo para te direcionar. Olha, aqui é um pensamento intrusivo vindo dessa situação. Olha, não, se você tem crenças limitantes, você tem pensamentos autossabotadores, você se autodeprecia, existem questões emocionais, bloqueios, traumas, porque nem tudo está no mundo extrafísico. Tem coisa que está na matéria, mas que vai influenciar a tua vida extrafísica. Então, o espírito precede a matéria. Exatamente, é óbvio, sempre. O espírito é o princípio de tudo, a matéria é a consequência. Na verdade, nem há separação entre os mundos, né? A gente só não consegue enxergar por causa da bendita glândula pineal que está calcificada, né? Mas eu tô tentando descalcificar a minha. Começando a usar pasta sem flúor. Exatamente. Mas a gente falou tanto e chegamos na curiosidade de todos, que é a apometria. Explica para todo mundo o que é apometria e também a diferença da sua apometria, que é uma apometria clínica. Ela não trabalha só o espírito, ela trabalha a mente também, né? Ela não é uma apometria mediúnica só, né? Só um adendo disso que o Marcelo tá falando. Desculpa. Só isso que o Marcelo tá falando. Até quem não tem religião, quem não acredita na espiritualidade, pode procurar apometria, só para complementar. Claro que sim, claro que sim. Bem, tem muitos que inclusive vão... Sim, eu tenho clientes de diversas religiões, enfim. Bem, a apometria ela é uma técnica que inicialmente criada em 1965 por um médico ginecologista chamado Dr. José Lacerda de Azevedo. Ele cria essa técnica no Hospital Espírita de Porto Alegre. Essa técnica consiste, quando foi elaborada, ela consiste na dissociação dos corpos sutis do indivíduo. Todos nós somos formados por um corpo físico e temos, além desse corpo físico, que é esse palpável, os corpos mais sutis, vamos assim dizer. Muita gente conhece como aura, cada um dá um nome para esse negócio aí, né? Perispírito, corpo etérico, duplo etérico, mas nós temos cada um desses corpos. Não vou me aprofundar muito no detalhe de cada corpo, mas enfim, cada um desses corpos carrega uma marca, uma impressão, um registro da nossa vida atual, das emoções, sentimentos, programações mentais, energias lançadas. E esses corpos, através da apometria, Dr. José Lacerda de Azevedo descobre que há uma maneira de soltar, de separar esses corpos do corpo físico, dessa maneira conseguindo acessar aquilo que está registrado e gravado. E como que ele faz essa mágica acontecer? Como que ele descobriu isso? Vamos voltar lá na física quântica, na neurociência, na mente. O seu cérebro aceita todo o comando que dão a ele a partir do momento que você esteja aberto a recebê-los. Então, a apometria ela consiste numa técnica em que o apômetra, o terapeuta, dá comandos à sua mente, ou seja, permitindo ali que eu abra a sua frequência e acesse os seus corpos sutis. E ali eu vou conseguir ver seus traumas, seus bloqueios, se tem obsessores, se o pensamento intrusivo é espiritual ou está condicionado à crença limitante. E através desse acesso, eu também consigo limpar, remover, quebrar, destruir aquilo que estiver te atrapalhando. Inicialmente, essa técnica ela é criada para desobsessão espiritual. Apesar da apometria não ter um viés religioso, ela foi sim instituída por um médico espírita, mas ela não tem um viés religioso. Ela, muito pelo contrário, muitos kardecistas até repudiaram a apometria durante muito tempo, porque eles acreditam que somente a codificação é suficiente, não precisa de outras técnicas, né? E aí, como tudo na vida, foi estudado, foi se aperfeiçoando. E hoje a apometria, ela é muito mais do que somente uma terapia, uma técnica para tirar espíritos obsessores ou magia. Tá. Trouxe-se então a apometria para dentro dos consultórios. Os consultórios de terapias integrativas e complementares.
né? E aí agregou-se dentro dessa apometria clínica outras técnicas. E aí cada apômetra, cada terapeuta vai adequando ali de acordo com o seu conhecimento. E aí você pode trabalhar com PNL, com programação neurolinguística, você pode trabalhar com neuroplasticidade, fazendo desprogramação e reprogramação da mente, você pode trabalhar com outras, como a minha, que eu trabalho com cristalterapia, com aromaterapia, com fluidoterapia, com várias outras terapias integradas no único processo. Mas, ao meu ver, o pilar principal do meu trabalho dentro da apometria e o pilar principal da apometria de hoje, a apometria mais moderna, é a desprogramação e reprogramação da mente. É o mais forte. É o que eu porque mais senti. se eu tenho uma mente blindada, o obsessor também não chega. O capeta não chega. O demônio não chega. Sim, se eu não acredito, ele não vai chegar. Lembra? A mente trabalha. Se eu acredito, logo aquilo vai se criando. Então, se eu não acredito nessa ação do mal, se eu tenho uma mente blindada, eu não tenho medo da Aí sim, eu não tenho medo da escassez, eu não tenho medo da pobreza, eu não tenho medo do espírito mal, eu não tenho medo da praga, da maldição, do olho grande. Nada me pega. Eu me torno uma pessoa forte. E onde está essa fortaleza? Dentro da nossa mente. Se você tiver fé, mas você não tiver uma mente estruturada, a tua fé não vai te adiantar de nada. É igual uma academia, na verdade, a mente, né? Tipo, Sim. é treinar a mente e deixar ela forte, igual Como quando ele a gente falou, vai pra academia. uma musculação cerebral, lá, É uma mental. musculação cerebral. Aí entra também, eu acho que a fraqueza, né, das pessoas que procuram muito a fé e caem em armadilhas de espiritualidade Exatamente. disfarçada de... E aí faz falsas promessas, rituais e uma série de outras parafernálias A pessoa que cai numa vão ali armadilha, né? momentaneamente enganar a sua mente, porque, bem, a nossa mente ela é totalmente programável, como a gente já falou. Então, se, por exemplo, eu gosto muito de música evangélica, gosto de verdade, Eu também. e elas emocionam, não emocionam? Algumas eu consigo ouvir. Mas não emociona? Muito. Você imagina uma massa É uma de vibração, 5, né? 6 mil pessoas cantando a mesma música, aquilo gera uma vibração, uma frequência que vai atingir o seu cérebro. E ali alguma coisa acontece. Entendi. Então tudo é a mente. O que é a fé? O que é a cura? É a metafísica. Aí vamos falar de metafísica, que é a manifestação da fé, fazendo com que a coisa aconteça. Então, quando você vê alguém curada por causa de uma oração de um pastor, ou de um padre, ou que foi no centro espírita e tomou um passo com a vovó, o que curou ela? Foi o espírito? Foi Deus? Quem foi? Ou foi a própria mente dela, que se permitiu ser curada, que se abriu àquela cura, que se autotransformou? E a neuroplasticidade vai falar sobre isso. E tem uma pesquisa, se você me permite pegar uma colinha, Claro. onde... deixa eu pegar aqui, cadê? Dr. Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, ele fez um estudo com monges budistas que mostram que a meditação mudam a positividade do cérebro. Dr. Joe Dispenza pesquisa sobre a neuroplasticidade, coerência do cérebro, coração e campo quântico, e também prova que o cérebro se molda através da fé, da religiosidade. O John gente é Dispenza, fã do Joe Dispenza. eu tô lendo o livro dele, terminei, na verdade. Entendeu? É quebrando o hábito de ser você. É maravilhoso. Então, a teoria de ampliar e construir as emoções, os pensamentos, os sentimentos, a apometria ela vai fazer isso em você. Ela vai permitir com que a sua mente seja desprogramada. E através do quê? De comandos. Vamos falar? E os comandos com impulsos magnéticos. O apômetra, meu dedo é todo abertinho de tanto estalar dedos. Por quê? Quando eu dou um comando através da minha voz, eu gero uma frequência hertz, sua mente absorve aquilo que você está aberto ao processo, eu estalo o dedo, tudo que se esfrega, que fricciona, gera o quê? Energia. Lembra lá na escola? Caneta no cabelo. O fogo, né? Papel, energia estática, o fogo. Então, quando eu estalo o dedo, eu gero uma frequência, uma energia junto com a minha voz e lanço sobre sua mente. Vocês fizeram lá a apometria, você viu como é que é, né? Incrível. Ao meu comando em 1, 2, 3. Ao meu comando, eu tô dizendo, quem comanda agora sou eu. Eu tô dizendo pro seu cérebro. E é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, e aí é que entra a questão. Você tem que fazer isso com profissionais. Confiança. O apômetra não precisa ter nenhuma formação de nível superior, nada disso. Mas é aconselhável que você minimamente faça com a apometria com uma pessoa que tem uma formação, porque banalizou-se muito, tem os cursinhos de 30 dias de internet, torne-se apômetria uma semana. Sério, tem mesmo isso? Aí criaram apometria de mesa, apometria não sei do que, então. Não, façam minimamente com quem...
Existem os conselhos que registram isso. O Conselho Regional, por exemplo, de Terapia Holística do Brasil. É regulamentado isso. Não Você atende online, né, que você falou. Atendo online e presencial. Qual é a diferença do online e presencial? Tem uma diferença ou não? Não, no resultado final, na proposta da apometria, não. Tá. Inclusive, tem um amigo meu que depois que eu fiz com você, eu indiquei pra ele, ele tava em Chicago. Já atendi ele, já Mas atendi e aí ele. ele me deu um feedback maravilhoso. Aí eu vi que realmente, Sim. óbvio, eu sei que funciona. Eu Sim. não... A distância Mas pra mim... eu sei que funciona, mas pra mim eu gostei Então, o muito que mais acontece? A apometria, presencial. a apometria em si, a proposta da apometria funciona por quê? A apometria, ela transcende a barreira do tempo e do espaço. Por quê? Faz sentido. Nós vamos trabalhar através da mente. A conexão. Você se permitiu... Se permitiu passar para aquele trabalho, então sua mente já está ali preparada. E outra, a gente tem a conexão espiritual. A apometria não tem religiosidade, mas minimamente deve-se acreditar em reencarnação. Porque se eu vou falar de vidas passadas, de bloqueios, de registros acásticos, se você não acreditar em reencarnação, não tem como. Então, se a gente está trabalhando com uma terapia que é energética e espiritual, nós convocamos algumas equipes do astral superior, do mundo espiritual, do céu, como você queira compreender, para poder nos ajudar naquele processo. Então, eu estou aqui, você está lá em Chicago, mas nós estamos conectados. Até porque, por exemplo, essas pessoas que estão nos assistindo agora estão conectadas com a gente através de um sinal, de internet. Sim. Então, Faz chega, sentido. a energia chega. Chega. Agora, o presencial. O presencial tem todo aquele carinho que eu trato meus pacientes, meus clientes. Aí tem a experiência dos cristais, do aroma, do cheiro, do toque, cores, né, das cores, da música, porque aí eu integro da diapasão, que é aquela frequência hertz alta que eu utilizo. Então a experiência é diferente. Entendi. Mas aí o meu tratamento, o meu atendimento presencial, ele tem uma proposta além do que a apometria traz, Entendi. né? De Você faz relação. Conhecendo a presencial um hoje, blend. eu jamais faria uma online. Jamais. Mas a proposta final da apometria funciona. E o que você acha dessa... Porque já que a gente tá falando de banalização de várias coisas, eu sinto que as pessoas estão banalizando a cerimônia de ayahuasca. As pessoas estão transformando isso Um chazinho da tarde. Num chá da tarde, e a tendência realmente do Nem futuro no chá da é... tarde, numa onda de como se fosse um drink. Como se fosse um drink, tipo... Isso é muito perigoso, como tudo que é banalizado, né? Tudo que... Eu tenho muito medo, inclusive, da apometria, um dia também se banalizar. a esse ponto. Por quê? Hoje em dia, muita gente não conhece ainda a apometria, justamente por conta de ser um trabalho um pouco mais sério, um pouco mais... É trabalhoso, vocês fizeram, não é uma coisa que você faz assim, com estalar de dedos, é trabalho e tal. Então, a ayahuasca, ela é uma conexão que você estabelece com o mundo espiritual muito intensa, e nem todo mundo está preparado para essa conexão. Então, quando você banaliza isso, você tem pessoas morrendo tomando ayahuasca. Muito louco Você tem pessoas tendo surtos psicóticos. Então, a gente precisa entender, será que você está preparado para aquilo? E o que te leva a buscar aquilo? Porque o problema da modinha é isso. Eu tenho pessoas que me procuram, eu pergunto sempre, qual é o motivo que te levou a buscar a apometria? É a minha primeira pergunta, porque dependendo da sua resposta, eu não te atendo. Entendi. E não atendo mesmo. E desculpa. E se você já tiver me pago, depois e você só me responder depois, eu devolvo o seu dinheiro. Porque o que você quer buscar na apometria? Sim. Então, você quer usar a ayahuasca por qual motivo? Porque eu quero saber qual é a sensação? A ayahuasca vai virar, daqui a pouco, um entorpecente. Como a própria... lazer, como a própria maconha e outras... Que não tem essa... A maconha é uma planta que não tem essa função que as pessoas deram a ela. Elas eram, sim, usadas pelos indígenas também, elas tinham... Sim. Mas ela não tinha essa... Então, o que está acontecendo é isso. Infelizmente, o mundo moderno, em alguns aspectos, atrapalha, e principalmente os mais jovens, né? Vai entrando, eu quero saber como é. Eu convidei Renata, minha esposa, uma vez para tomar ayahuasca num lugar sério, e ela não fez. E ela não quis ir porque ela não se sente preparada. Ela mesma falou, não, eu não quero viver assim. É um bom senso, né? Eu também não tenho vontade. Porque detalhe, gente, a ayahuasca traz os E seus demônios para chamado, fora. E é um chamado, você precisa ser chamado. Melhor não. É isso. Você precisa ser melhor chamado. Igual a apometria. Tem muita gente que tenta e não consegue. Tenta o quê? Fazer a apometria. Eu tenho pacientes que pagam, e aí no dia da apometria dá alguma coisa errada. A gente demorou muito. Demorou. Porque não era que tinha que ser naquele momento. Marcou. Várias outras pessoas. Ai, desculpa, que isso, gente? Sem Só bater bateu na mesa. Ah, tá, porque eu bato na mesa, gente. Eu fico aqui, ó, empolgada. Então, tudo tem o seu momento. E a ayahuasca, ela não é para todos. Você tem que receber o chamado dela. Sim. E vamos parar de banalizar tudo que seja espiritual, né? A gente precisa ter mais seriedade. E aí a gente entra numa... É só um gancho disso. Claro. Só um gancho disso. Existiam estudos que estavam sendo feitos na época de Woodstock com LSD, com Sim. microdosagem.
E aí eu vi um documentário essa semana, vários documentários que a gente já vem assistindo nesses streamings da vida. E aí eles explicavam que esses estudos eram feitos sérios para curar a ansiedade, casos de tudo isso que a gente está vivendo. E esses estudos, eles estão voltando agora com toda a força. O que você acha dessas terapias? Inclusive, a gente tem amigos que estão fazendo que já fizeram apometria, já fizeram todos esses tipos de terapias que a gente já fez e que estão sentindo uma diferença ainda maior quando é feito esse acompanhamento com essas microdosagens de LSD, de cogumelo. O que isso tem sido para você? Não sei se você anda acompanhando isso, mas como eram estudos sérios que eram feitos e assistindo isso eu vi, e aí as pessoas acharam que pelo fato de o povo, a galera de Woodstock estava muito feliz e realmente estavam conectados. Tinha alguma coisa errada. E aí a política, obviamente, pelo controle todo, proibiu aquilo. Droga, não pode. E agora eu acho que está um movimento ainda muito devagar e muito silencioso sobre isso, tanto que os amigos nossos que estão fazendo, eles não querem muito falar sobre isso, porque acaba se expor, né? Porque a ayahuasca, na verdade, entrou num lugar que você hoje fala, que você não é considerado um loucão. Tipo, tá, beleza, você tá procurando alguma coisa. Virou uma coisa. E agora essas terapias de microdosagens também tá acontecendo um movimento que provavelmente daqui a pouco vai banalizar também e vai virar outra coisa. Então, todo tipo de substância que gere alguma euforia no cérebro, qualquer tipo de substância química, qualquer droga, vamos dizer assim. A maconha nem tanto, mas a heroína, cocaína, todas essas drogas que geram algum tipo de alteração... Álcool, sim, toda que gera algum tipo de alteração, ela abre os seus campos de conexão espiritual, inclusive. Você fica mais sensível a receber... A se conectar a esse mundo espiritual. Os índios utilizavam... A ayahuasca é a ferramenta para isso. O rapé e outras substâncias, né? Outros psicotrópicos, vamos dizer assim, que vão atuar na sua mente. Ela vai abrir os seus canais e te conectar, ampliando a sua consciência, sim. Só que, como você falou, o problema é que tudo se banaliza e quando se banaliza se torna excessivo. Já foi provada que a própria maconha, ela pode ser utilizada de forma medicinal e traz benefícios excelentes. O canabidiol, né? O canabidiol hoje em dia já é, inclusive, no Brasil, utilizado para tratamentos. Então, eu acho que é válido. Mas tudo isso com muita cautela. E com acompanhamento. Com acompanhamentos. Não é você chegar... séria, né? Legal, então LSD é legal, ele vai me ajudar, vou começar a usar... Vai pra uma rave, acho que é na rave. Não, aí vai analisar, aí virou uso de droga, virou dependente químico. Sim. E isso não é diferente pro cara que toma um Ritrovotrilzinho pra dormir todo dia, não. É a mesma coisa. Isso não é diferente do cara que toma, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser com cuidado e com acompanhamento. Agora, é fato que qualquer tipo de alucinógeno, ele te coloca em uma conexão maior com o mundo espiritual. Aleister Crowley, né, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, ele teve diversas experiências assim, metafísicas pavorosas com o uso de entorpecente. Ele usava justamente para poder ter uma conexão maior, né? E aí a gente sabe o fim que ele teve na vida dele. Né? Então, cuidado, gente. Não vai sair... Não usem. Não quero ver ET, quero ver os arcturianos, vou tomar 1 litro de ayahuasca aqui, vou transcender a 12ª dimensão. Não, mas até falando cuidado, dessa... dependendo do seu estado mental... as conexões que você estabelece. Como está a sua mente hoje, Bruno? Para você poder... Que será que seres você vai teria ver contato nesse momento, se você tomar ayahuasca? Como é que está a tua mente nesse momento? Os demônios que estão aí dentro vão vir para fora. Isso é loucura. Isso Você tem mais alguma dúvida? Porque eu tenho 300 Eu tenho dúvidas. muitas, A gente vai ter que fazer mas aí tá no tempo. A gente vai ter que fazer o módulo 2. É horrível isso. Ter que acabar a conversa acabar, né? Por causa do tempo, você tem milhões de coisas para perguntar. Mas assim, antes da gente encerrar, uma pergunta que eu quero te fazer, eu acho que, como o Marcelo falou dessa questão da ayahuasca que banalizou, tem uma banalização que eu vejo muito presente hoje na quantidade de informação de espiritualidade que a gente tem nas redes. E aí, você abre as redes, aí tem uma pessoa falando que você tem que tomar um banho de sei lá o que vai fazer sei lá o quê. Aí você tem que fazer sei lá o quê, sei lá o quê. Aí você tem que ser... mas custa tanto para fazer sei lá o quê. Eu queria agora que você me falasse qual é o seu ponto de vista em relação a isso. Até para quem está assistindo a gente não cair em qualquer furada, enfim. Primeiro ponto, a gente tem que entender assim... tudo que vira moda gera comércio. Sim. Física quântica.
Falar de física quântica, surgiu um monte de terapeuta. Terapia integrada quântica, mapa quântico, apometria quântica multidimensional estelar. Vi essa semana. Apometria quântica multidimensional estelar. Caraca, Então eles potência começam, essa. por quê? A física Star quântica tá em Wars, alta. né? Então aí os caras começam a criar Star cursinhos de nada. Que Em uma semana você vai ser... ele criou ali que você vai ser físico quântico e tal. Então, todas essas coisas a gente precisa buscar o conhecimento como? Observe a propriedade de conhecimento do indivíduo. Ele só usa aquilo como ferramenta de venda. Busca, conversa com ele. Olha quantas perguntas vocês me fizeram. Talvez eu não tenha sido tão claro para uns, mas é perceptível que eu estou falando de algo que eu conheço. Agora, quando você pega um cara, um profissional que vai gerar um monte de conteúdos lá para te vender uma terapia ou um serviço, observe como que é o conhecimento desse indivíduo. Porque eu e Renata, a gente fica assistindo vários lives de terapeutas e pessoas, não julgando ninguém, mas eu falo assim, meu Deus, como alguém acredita nisso? Virou... Mas sabe qual é o problema? O déficit da fé, né, que eu tava As pessoas falando. estão muito carentes. Sim, muito. E sem fé, e sem... E aí você tem uma gama de uma religião, né, que está tentando arrebanhar a humanidade por intermédio de vender uma falsa fé, uma crença retrógrada baseada num Deus austero, vingativo, mas que naquele momento aquela pessoa entende que aquilo vai suprir a necessidade dela. Então, as pessoas estão muito como ovelhas, né? Eu até não gosto desse nome. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Eu não sou ovelha de ninguém. Eu também não. Porque a ovelha... Qual é o final da ovelha? O abate. O final de toda ovelha é o abate. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A banalização, a comercialização da fé sempre existiu, desde tempos remotos, começando pela Igreja Romana, lá na sua base e tal. Então, a espiritualidade, o conhecimento sobre o mundo espiritual, ele precisa ser transmitido de uma maneira ética. Você pode cobrar, você pode trabalhar, né? Até porque eu não estou trabalhando com religião, por exemplo, no meu caso, a apometria é uma técnica, eu estudei para isso, né? Eu tenho vários cursos, formado em terapias integrativas e complementares, em psicanálise clínica, estudei. A psicanálise foi mais para entender o físico, porque eu não trabalho mais com psicanálise, porque Freud, no meu ver, é um louco. Mas depois a gente conhece de fato o mundo espiritual, né? Então, verifique, olha, Kardec dizia, isso é uma frase muito inteligente dele, que a gente conheceria um espírito pela sua comunicação. Você saberia se um espírito ele é de luz ou não pela forma que ele se comunica, pelo conhecimento que ele carrega. Então, antes de você sair por aí bebendo ayahuasca com o carinha que abriu uma tendinha indiana ali na esquina, que se titula o xamã que tem o contato com Deus Tupã, antes de você se enfiar e fazer a apometria com aquele carinha só porque ele falou algumas palavrinhas quânticas, multidimensionais, estelares, primeiro entenda, busque a origem daquele indivíduo. Veja como que é a comunicação dele. Pergunte, interpele, mas como funciona isso? Quando surgiu essa técnica? Quem criou isso? Ou minimamente vai estudar. Eu estou falando de uma terapia, de apometria, que você vai buscar e você vai encontrar uma série de coisas. Então a gente precisa se racionalizar mais, porém não se materializando muito, porque também se você se racionaliza demais, você acredita em nada, né? É buscar pessoas que de fato possam atender a sua... E outra, fujam das religiões. Isso é polêmico, hein? Pode falar isso? Isso é polêmico. Pode, a gente tem que fazer um... Pode falar isso? Pode. Pode, eu também Religiões aprisionam, não libertam. É, né? O mundo precisa de amor, ele não precisa de religião. O mundo precisa ser enxergado com olhos de amor, de compaixão. Não importa a sua orientação, sua classe, seu gosto. E o que as religiões fazem? Elas aprisionam. Elas dizem o que você deve fazer ou não fazer. Elas dizem que aquela pessoa não é boa, que aquela pessoa é ruim, que aquele ser, por ser daquela maneira, está errado, que está condenado ao inferno. Que eu não posso casar com meu marido. Que não pode, exatamente. Então, fujam disso. Busquem espiritualidade. Busquem... Não quer buscar nem espiritualidade, busque amor. Ame. Jesus pregou amor. Krishna pregou amor. Buda pregou amor, Oxalá pregou amor, todos os avatares que passaram por aqui, nenhum deles pregaram religião. A religião ela foi instituída pelo homem e ela só beneficia seus sacerdotes, mais ninguém. Eu posso ser cancelado sem nem ser conhecido. Não vai, mas ser... eu penso desta maneira, eu acho que a gente precisa se espiritualizar. Sabe, siga o exemplo de Buda.
O que Buda fez? Buda não pregou, ele só ensinou o caminho do nirvana, como você se desprender da matéria, você transcender. Ele não disse que você tinha que fazer isso ou aquilo, ele disse como você poderia se tornar uma pessoa melhor, mas sem preconceitos. Vamos libertar as amarras dos preconceitos contra as orientações sexuais, contra as classes sociais. Se o cara é desse partido ou daquele, acima de tudo, somos todos seres humanos vivendo em cima de um mesmo planeta. E Gaia não se regozija com essas religiões retrógradas, com essas religiões ortodoxas, preconceituosas, que querem ditar regras em um mundo que nem a elas pertence. Cultuando um Deus que elas nem mesmo sabem quem é. As pessoas cultuam um Senhor que eles nem sabem quem são. Eles temem, né? Eles temem. Eles temem. Eu não cultuo um Deus que eu temo. Eu cultuo um Deus que eu posso sentar e conversar com ele abertamente. Primeiro... Que é um amigo e um colega, né? Eu, quando oro, não olho para o céu, porque Deus não está nos céus, Deus está dentro de mim. Eu fecho meus olhos, e quando eu fecho meus olhos, eu olho para dentro da minha alma e eu encontro essa centelha divina, esse fractal do Criador que eu sou. E é por isso, para fechar, que nós podemos criar e cocriar a nossa realidade, porque nós somos uma fagulha, uma centelha, um fractal desse Deus. E se esse Deus que nos criou, ele é o Criador e nós somos um fractal dele, nós também somos criadores e co-criadores da nossa realidade. Então, se ele criou o mundo através do verbo e ele disse, haja luz e houve luz, e eu sou filho e fractal dele, eu também posso fazer aquilo que eu desejar e que eu achar que é positivo para mim. Sua imagem e semelhança, se eu sou imagem e semelhança, eu sou Deus. Jesus disse numa passagem, não vou me lembrar bem, porque cada Bíblia tem uma tradução, mas vamos contextualizar isso. Aquele que muito tem, cada vez mais lhe será acrescentado. E aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será retirado. Por que isso quer dizer? Que nós criamos a nossa própria realidade. Se eu vibro alto, eu terei coisas boas. Se eu vibro baixo, eu terei coisas ruins. E eu posso criar e cocriar essa realidade porque sou centelha divina. Grande presença divina do eu sou, o Cristo interno, a centelha da criação, o fogo criador de tudo isso. Então nós podemos, porque nós somos deuses em formas humanas. Ramatiz diz que somos seres angélicos, retornando à nossa angelitude. Então, o amor é a ferramenta e a base para que tudo isso aconteça de uma maneira muito mais harmônica. O mundo está em guerra por causa das religiões, por causa dos partidos políticos. Ninguém quer saber do amor. O que importa tudo isso? Se nós nos amássemos, estava tudo lindo. Não ia precisar nem ter apometria. Porque todo mundo ia se amar. Mas estamos caminhando para a quinta dimensão. Em breve, isso tudo vai acabar. Em breve, isso tudo vai acabar. Eu ia falar para ele deixar um recado... Mas ele já acabou de deixar um recado sem precisar pedir pra ele deixar o recado pra vocês. Se você em casa também tá achando que ele é dublador de filme, porque a voz dele é uma voz... De dublagem. Você foi dublador de filme também? Não, mas é uma voz que parece de algum personagem que a gente tem a memória afetiva por conta de um personagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Tinha muito mais pergunta, mas o tempo ali estourou. O tempo é muito A gente faz a segunda... Faz sim. O segundo fazer método. Parte 2 com outro assunto, porque... Tem muito assunto para falar. Se inscreva, mande para quem tá precisando ouvir isso. Se você entendeu ou não entendeu o que é crença limitante, o Leandro tá aí. A gente vai colocar as redes dele para você seguir. E é uma pessoa de confiança que a gente tem como confiança. Se inscreve no canal, é muito importante. Aliás, dá uma dica aqui de um livro que alguém possa ler, que você possa ler, que está assistindo a gente, que vai ajudar um pouco nesse processo de despertar da mente, de tudo isso que a gente conversou hoje. Qual livro você indicaria? Bom, eu indiquei para vocês, eu acho que eu cheguei a passar para vocês o PDF, né? Kai Bailion, Os Três Iniciados. Você mandou? Ai, desculpa. Pra ele, mandou pra ele. Porque eu vou dar o WhatsApp do Marcelo, eu me perco. Ele não passa nada. Kai Bailion, Os Três Iniciados. É um livro fininho, pode ser de cabeceira. Ele vai falar sobre as 7 leis herméticas. Ele fala sobre um filósofo, vamos assim dizer, egípcio chamado Hermes Trismegisto. Lá ele fala sobre o poder da mente e como que essa mágica acontece. É um livro bem fininho, antigo, de um teor filosófico e muito poderoso. Foi esse livro que despertou a minha consciência há anos atrás e me fez chegar onde eu cheguei hoje. Através desse livro você vai entender muita coisa. E assim, ele é um livro que não é para você ler, você lê de novo. E cada hora você vai ver de um jeito. Medita sobre cada uma das leis. São 7 leis herméticas. Cada uma dessas leis vai falar sobre um aspecto dessa questão da criação do poder da mente. Kai Bailion, Os Três Iniciados. Vocês botem aí depois na descrição. Você despertou faz quantos anos?
Bom, eu sempre estive envolvido no mundo espiritual, mas esse despertar para esse mundo... E, gente, o despertar é doloroso, tá? Dói muito. Dói muito, é não igual fácil. crescer Tem uns dói. 10 anos, assim, que eu despertei mesmo, mas o processo de chegar ao ápice, assim, de onde eu estou hoje, de conseguir compreender e trabalhar tudo isso, de co-criar e criar minha própria realidade, isso é um processo que é eterno. Pra 10 sempre. anos, né? É 10 anos o despertar, mas eu sempre estive envolvido com o mundo espiritual desde muito jovem, né? Obrigado mais Então- uma vez. Olha lá, ó, senão Fala. não vai acabar. Ó. Então manda um recado pra você há 10 anos atrás. Difícil, né? Olha que como ele me pegou. É isso. É isso, né? Se eu dissesse, se hoje eu me encontrasse novamente, né, com 32 anos, eu diria, faça tudo o que você fez. Porque através disso, você vai chegar aonde eu estou hoje. É isso. É assim, a gente finaliza esse episódio desse jeito. Espero que você tenha despertado de alguma forma e tenha acendido uma fagulhinha aí em você. Então, se acendeu essa fagulhinha, se inscreve. Até o próximo programa. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.